Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma grande satisfação, eu diria até incomensurável voltar aqui à casa do administrador. Né? Quem vê assim, eu sou visitante, mas na verdade eu já faço parte da casa. Mas é sempre uma satisfação, né? Trazer temáticas, dissecar temáticas interessantes, né? No contexto da administração, fortalecendo a classe. E realmente provocando aí o intercâmbio entre nós, palestrantes, né, que realmente estão sempre aqui prestigiando o conselho, e também o público. Agradeço imensamente a presença de todos vocês, quase que a chuva me deixa sozinho aqui hoje, né, mas aqueles poucos que vieram estão aqui realmente prestigiando, né, buscando algo mais, e até porque o tema é extremamente intrigante, não é verdade? Né, não despertando o espírito de Lúcifer que fica dentro de mim, né, mas obviamente você consegue perceber isso nas relações humanas, né? Eu diria que inveja de simulação, né? Eu até gosto de falar isso porque eu vejo toda hora, aí me empolga, né? Se eu começasse a personificar todos os seres humanos, né, que eu já me deparei na vida, eu teria exemplos aqui para a gente ficar ad eterno. Então falar de inveja, de simulação no mundo corporativo, na tua vida, é algo que perpassa a dimensão do comportamento humano. São sentimentos assim extremamente deteriorantes, né? Você imagina isso sendo cada vez mais inflamado e fomentado no ambiente corporativo ou qualquer que seja a seara, né? Isso fragiliza relações, isso impede que tenhamos relações saudáveis, relações construtivas, relações produtivas. Então é por esse caminho que a gente vai seguir na palestra. Esse aqui todo mundo já conhece, né? Quem não me conhece me procura depois para a gente poder se apresentar melhor. E o que é dissimulação? Dissimulação, alguém faz ideia? Dissimulação é um artifício de ocultação da personalidade, né? Eu sou uma coisa, mas quero transparecer outra, totalmente diferente, né? Aí eu me visto teatralmente, né, e consigo, muitas vezes, dada a minha habilidade, né, ocultar o meu caráter, ocultar a minha personalidade, ocultar a minha maneira de me posicionar e reagir nas minhas relações interpessoais. Isso é extremamente nocivo, né, porque o dissimulado, ele não vive a sua própria personalidade, ele está sempre desdobrando, derivando a sua personalidade entre diversos outros personagens. Isso não é bom, isso não é nocivo, como eu falei, não é verdade? Você não tem veracidade, né? Você não tem honestidade naquilo que fala, naquilo que faz. Você está sempre tentando, de uma certa forma, manipular o comportamento, não somente o seu, para tentar traduzir uma outra personalidade, né? Mas também o de outras pessoas que estão no seu entorno, que participam, né, da sua rede de relacionamento. Então a dissimulação é um comportamento que a gente precisa identificar em nós mesmos, porque é muito fácil falar dos outros, né? Ele é invejoso, ele é dissimulado, e eu? Será que eu não cometo esse tipo de atitude de maneira recorrente, né? E eu preciso ter o faro aguçado para poder perceber, inclusive, quais são as mazelas que eu estou cometendo para tentar evitar, né? Quando eu falo de inveja e de simulação, não estou dizendo que é somente o outro, não. É importante a gente ter uma reflexão pessoal daquilo que realmente tem sido nocivo de mim para o outro, né? Será que eu estou ofendendo? Será que eu estou agredindo? Será que eu realmente estou trazendo algum tipo de mazela na relação com o outro e não estou percebendo? Sabe por quê? Porque o ser humano ele tem uma dificuldade imensa, magnânima, de reconhecer suas fragilidades, de reconhecer suas mazelas, de reconhecer aquilo que ele precisa mudar e aperfeiçoar. Concorda ou não com isso? No outro dia eu entrei na sala, o professor concorda ou não com isso? A gente faz isso ou faz de outra forma? Ou seja, eu sempre repetindo a mesma coisa, mas eu sempre vou realmente falar dessa maneira. Então, a dissimulação vem nesse aspecto. Ocultação da personalidade. É você se auto-obscurecer. Quem é você? Eu não sei. Eu até faço ideia de que o teu verbo não traduz efetivamente as tuas ações. Eu vejo um reconfigurar da tua personalidade. Você fala uma coisa, mas faz outra. Você faz uma coisa e está sempre levando por um outro caminho, um caminho que vai de acordo, converge com a tua necessidade de estar em destaque, né? De ser proeminente, de ser aquele que é o centro das atenções continuamente, né? Então o dissimulado vem nessa perspectiva. Identificando, né, características das pessoas dissimuladas. É uma aduladora. O que é adular? Né? Vocês já viram aquela síndrome do Guanabara? Né? Ou seja, faz tudo por você. Né? Aquela pessoa servil, aquela pessoa que está sempre ali próxima, te oferecendo apoio, assistência, suporte. Você fica até impressionado
impressionado, né, com tamanho altruísmo. O que é o altruísmo? É se dedicar em prol do outro, não necessariamente de você. Então, assim, cuidado com quem te adula demais, né? Ninguém faz nada barato, não é verdade? Não existe almoço grátis nas relações interpessoais, muito menos. É uma pessoa sedutora. Por que o dissimulado é uma pessoa sedutora? Porque ele serve, porque é uma pessoa simpática, porque é uma pessoa que realmente está sempre ali buscando o bem-estar. Né? Quando eu falo bem-estar, é no sentido de você perceber que bem-estar é esse. É um bem-estar de fato coletivo, né? Que pensa em comunidade, que pensa em comunhão de propósitos, ou é alguma coisa que no fundo tem um interesse subliminar para levar numa única direção, e a direção que realmente vem a convergir com os interesses somente do dissimulado. É intrometido, né? Ele é intrometido porque ele gosta de dar palpite, né? Ele gosta de realmente inferir. Você já viu aquele comunicador que ele responde aquilo que não foi perguntado? É o caso da pessoa dissimulada, né? Para que ela possa ter o maior nível de inferência e colher subsídios de informação da tua vida, de como é que você conduz o teu jeito de ser, ele faz perguntas e perguntas estratégicas, e nem sempre você está atento, né, a esse tipo de estratégia sorrateira de obter de você uma informação que ele pode fazer uso para te manipular. Tá claro isso? Né? Ou seja, isso é muito tênue, isso é muito imperceptível, né? Pessoas ingênuas, pessoas que não têm de fato um nível de maturidade, eu defendo muito a premissa de que você precisa ser inteligente e esperto para poder perceber esse tipo de vicissitude, para poder perceber esse tipo de prática sorrateira, né, e conseguir colocar sobre si um grande instrumento de blindagem. Agora, também é manipulador, né? Se eu te sirvo, se eu estou sempre ao teu lado, se eu estou sempre alavancando a tua imagem, se eu sempre te trato com tamanha simpatia, concorda que são instrumentos desconcertantes? Dificilmente você vai me dizer não quando eu te demandar alguma coisa. Isso é uma característica, isso é um viés de manipulação, né? Ou seja, quando eu te sirvo, quando eu te enalteço, quando eu realmente destaco e enalteço as suas características, eu estou sempre te colocando para cima. Você tende a concordar, né, e ser mais propenso às minhas ideias. Ou seja, na verdade eu não estou te dando um apoio, é um pseudo apoio, mas você enxerga aquela pessoa como alguém de confiança. E sendo alguém de confiança, você tende a revelar coisas particulares da sua vida, né? Isso pode ser extremamente nocivo. A pessoa dissimulada, ela tem pouco caráter e moral, né? Ou seja, ela não tem muito escrúpulo, né? Ou seja, ela, se tiver que fazer uso de estratégias sórdidas para poder alcançar o seu objetivo pessoal, ainda que tenha que passar por cima de você, ela vai fazer. E o pior de tudo, e a parte mais inteligente dessa estratégia, é que você ingenuamente não vai perceber, porque não é uma estratégia velada, né? Não é uma estratégia onde eu te ataco frontalmente. A coisa é tênue, é imperceptível, é aquela coisa visceral que vai acontecendo, você vai sendo conduzido pelo manipulador, né? Dada a característica de personalidade dissimulada dele. Ele conquista a tua confiança, não conquista a confiança? Né? Alguém que está sempre ali próximo, né, te colocando para cima, enaltecendo as tuas qualidades, a tendência é que você tenha um nível de concordância maior com as ideias dele. Aí reside a grande armadilha. Você confia em quem não é digno efetivamente da tua confiança, né? Você não conseguiu fazer um raio-x da personalidade desse dissimulado, dessa pessoa que realmente está sob uma determinada máscara. Se faz de vítima, nossa senhora, dá até pena, eu até choro quando eu vejo um dissimulado. Por quê? Porque ele é um artista, né? É um ator. A Globo perde um grande profissional. Por quê? Ele está sempre ali com artifícios melancólicos, é sempre o pobre coitado, é sempre aquele que é digno de pena, de um apoio, mas na verdade ele está trazendo você para essa atmosfera emocional para te dar o bote. Concorda ou não com isso? Vocês já viram isso em algum lugar, ou sou eu que sou o espírito desprovido de luz da vez? Né? Eu acho que em alguma seara a gente já passou por isso. Porque, se faz de vítima, mas lá no seu âmago tem um egoísmo disfarçado, né? O que é o egoísmo? É o egocentrismo, o cara que é egocentrado. Só pensa nele, na verdade, né? Eu quero realmente satisfazer os meus anseios pessoais. Não estou me preocupando muito com você, não. Mas eu preciso fazer uso de você para poder chegar onde eu quero. Tá claro isso?
Né? E a inveja? A inveja eu estava lendo sobre isso, me mergulhando, né? Claro que eu já tenho exemplos assim, grotescos para poder citar, né? Mas eu não vou entrar porque eu não posso deixar o coração cheio de veneno falar. Mas a inveja, o cara falou, ele deu um filósofo aí, não sei de onde, ele deu uma definição muito, muito interessante. Inveja é o mau hálito da alma. Concorda, Miguel? É profundo mesmo, né? Eu também tive a mesma percepção na hora, né? Eu ouvi, aí coloquei novamente, li o assunto depois, e é verdade, né? E inveja e cobiça são coisas diferentes, né? Cobiça você quer o que o outro tem. A inveja é você se incomodar com o sucesso alheio. Olha como é que eu falo, cheio de ódio no coração. Não é verdade? É se incomodar com o sucesso alheio, né? O outro faz sucesso, isso me incomoda. Mas o que você está fazendo para obter sucesso? Não é verdade? E isso dentro das escolas de negócio é chamado de benchmarking. Você olha o outro, né? Só que você se incomoda. Você, ao invés de copiar as principais características que estão levando essa pessoa ao sucesso, né? E realmente ficar feliz com o sucesso dela. Não, você prefere cultivar, ruminar uns sentimentos deteriorantes no teu coração e fazer oposição dissimulada, né, àquele que realmente está prosperando. O invejoso, ele vive pela perspectiva do outro. Concorda, Mônica? Eu preciso ser mais que ele, né? E esquece de fazer bem para sua própria vida. Se esquece de conduzir os seus sonhos, os seus projetos. Por quê? Porque está muito ligado ao que o outro não pode brilhar mais do que eu. O outro não pode sobressair mais do que eu, né? Então você acaba adotando aquele monitoramento vigilante e constante da vida do outro e se esquece de conduzir a sua própria vida. Tá claro isso? Manifestação da inveja, né? Ou seja, ela pode vir sob forma de crítica. É aquele cidadão que ele não consegue ver virtude em nada do que você fala, tudo ele está criticando e ele fala para você assim, eu tô te falando, hein? Vai acontecer. Ou seja, faz aquela crítica assim enviesada. Entendeu? É uma forma de manifestar a inveja. Para quê? Para poder te desestimular. Tem a ofensa, mas não é uma ofensa assim gratuita, pragmática, né? É aquela ofensa que vem pela via do deboche, né? Do espizinhar. É aquela crítica, aquela ofensa mais inteligente, né? Aquela ofensa que vai te conduzir a uma reflexão sobre si para você chegar à conclusão de que você é um nada. Isso é porque é amigo. Isso é porque é amigo. A dominação, né? A dominação no sentido de que, ó, ter pleno domínio territorial, né? Eu preciso te manipular de tal forma, fazendo com que você se enxergue, né? Ou seja, tenha um olhar para dentro de si, né? E comece a enxergar que você não é isso tudo que você imagina, né? Eu, ao invés de te dar força para você cada vez mais crescer, né? Eu vou te criticar de maneira entorpecente. O que é entorpecer? É tirar a tua força, tirar a tua virilidade, fazer com que você não tenha mais estímulo para nada, né? Tirar realmente aquele teu ânimo chamado brilho nos olhos, você cheio de vontade de fazer acontecer. Existem diversos desafios para serem suplantados, até aí todo mundo sabe que tem, não é verdade? Você quer mudar de patamar, você vai ter que lidar com desafios, com uma série de problemas. Só que você tem uma energia interna que te motiva, né? Que te impulsiona. Isso é o suficiente para você, com disciplina, chegar ao teu objetivo. Mas esse ser oriundo das trevas está ali, ó, te catequizando, né? Tá ali fazendo a tua cabeça, ou seja, te manipulando de tal forma, fazendo com que você não acredite em você mesmo. Cuidado, tem um crivo seletivo muito bem depurado para saber com quem você anda, né? Determinadas amizades é melhor você expurgar, né? Ou seja, não necessariamente você vai fazer assim, eu não quero mais olhar na cara. Não, você não vai fazer oposição ferrenha, mas é uma amizade tóxica, né? Uma amizade que não te proporciona ganhos construtivos para a tua vida. É o chamado networking negativo, não é verdade? Ou seja, não, ele é muito bom lá e eu cá. Melhor dessa forma. Né? A questão da rejeição. A rejeição é começar, na verdade, a te rejeitar, te repudiar, né? Te refutar dos ambientes. Na verdade, eu preciso prevalecer, né? E se eu trago esse sujeito comigo, né? Ele consegue, por ter um brilho pessoal maior do que o meu, ele acaba se cintilando mais. Então eu acabo sempre, assim, eu expurgo, né? Eu rejeito, estou sempre te execrando para que eu tenha prevalência nessas relações.
e começa a te difamar, né? Te difamar, mais uma vez, não é uma difamação pragmática, direta. Não, eu venho aqui, falo com o Miguel, aí daqui eu venho aqui com o meu amigo, eu vou ali na Patrícia, na Mônica. Quando vai ver, tá todo mundo tomando conhecimento de uma verdade absoluta que você criou do outro e tá fazendo essa disseminação negativa, né? Ou seja, olha quanto tempo está sendo envidado, está sendo colocado em favor de você destruir a imagem do outro, ao invés de construir positivamente a sua. Concordam? Não é tempo perdido, né? Improdutivo? Vai ser melhor, né? Você tem debilidade? Primeiro, identifica quais são as suas debilidades, identifica o que você precisa melhorar, esquece o outro. É igual entrevista de emprego. Vou fazer entrevista, eu tô mais preocupado com o outro que comigo mesmo, né? Eu nem atualizei o meu currículo, tô querendo... Não, o cara ali é muito bom. Não, seja você também muito bom. Esquece o outro. Eleva a tua própria condição de competitividade, né? Por quê? Porque senão a inveja começa a se reverberar. Isso é um elemento nocivo que vai fazer com que você não alcance seus objetivos. Aí tem a forma também da agressão. Quando você começa a se notabilizar demais, que bom, fruto do teu esforço, do teu trabalho, né? Fruto da tua dedicação, da tua disciplina, você acabou abdicando de certas coisas da tua vida para poder se dedicar, né, à construção, à pavimentação desse objetivo. Aí aquilo incomodou demais, aí vem a agressão direta a qual eu me referi, né? Ou seja, pô, não, você tá exagerando. Pô, por que você tá fazendo isso? Não, pô, pega um pouco, tá pegando um pesado demais, tá indo com muita sede ao pote, já viu isso? Né? Você se preocupa com a tua vida. Já recebi vários contatos assim. Pô, tá exagerando do quê? Não, na verdade quem tá exagerando é você. E quando eu recebo esse tipo de abordagem, aí é que eu vejo que eu tô certo. Concorda? Eu tô incomodando o outro, né? Ao ponto dele, de tão incomodado, né, faz contato para dizer o seguinte, olha, você pode pegar um pouco mais devagar, porque eu preciso sobressair também. Ou seja, tenha luz própria, esqueça a luz do outro, né? Se você é light, você é amplo, inventa uma operadora para você. Agora não vem querer tirar o brilho do outro. Aí ameaça a rivalidade. Tá fazendo isso? Tá bom, vou bloquear no WhatsApp, vou sair dos grupos. Não, é uma maravilha isso, né? É a forma mais jurídica do pobre, né? Pobre bloqueia no WhatsApp, porque é caro ir pela via judicial, não é verdade? Né? Aí a rivalidade é essa, né? Assim, eu vou te bloquear no WhatsApp. Isso é porque é amigo, né? Então, eu vou te bloquear, Miguel. Quanto tempo a gente já se conhece? Se tu me bloquear, eu vou atrás de você. Não é verdade? Eu quero saber. Né? Não pode se bloquear e ficar esse... E aí, por quê, cara? Né? De repente você está cultivando toda uma mágoa contra mim que talvez eu não tenha conhecimento, lucidez. Então nada melhor do que uma conversa franca para a gente realmente colocar os pingos nos is, né? E a vingança, o dissimulado e o invejoso, aí eu conto da desgraça completa, na verdade o cara é dissimulado, né, invejoso, ainda quer ser vingativo, né? Ou seja, o que tá fazendo aqui na Terra, gente? Vamos fazer oração para levar logo essa alma. Né? É péssimo isso, pelo amor de Deus. Né? Todo mundo querendo bondade, o cara cultivando o combo da desgraça, pelo amor de Deus. Algumas características de pessoas invejosas, né? O sádico, o sarcástico, né? Aquele pérfido. O que é o pérfido? É o cara que é extremamente ofensivo, pejorativo, né? Ele tá sempre ali para poder te espizinhar, te depreciar, mas sempre de uma maneira muito sutil. E essa sutileza, né, para aqueles que não são tão espertos e atentos, né, ou ingênuos demasiadamente, não conseguem perceber, né? Tá se debochando, tá te aviltando, tá te diminuindo e você ainda não conseguiu perceber. Então, assim, fica atento, né, com as qualidades da tua amizade a esses perfis. A bala direta, né, ou seja, é um outro perfil. É aquele que te agride frontalmente, né? Aquele que fala pra você, não, você tá exagerando, você tá fazendo assim, você tá fazendo acolá, tô me sentindo incomodado com você. É o coração falando, né? O coração realmente ganhando verbo. Não, tá me incomodando. Não, Miguel, faz de outra forma aí, porque isso aí não tá legal. Né? Ou seja, você tá tirando o brilho dos meus olhos. Eu falei, lamento por você, amigo. A questão da broca, né? O broca é aquele que... o cara só se dirige a você para te dar aconselhamento pela perspectiva negativa. Se eu fosse você, eu não faria por esse... Não seguiria por esse caminho. Não, por que não? Não, eu não sei por quê.
mas assim, eu não seguiria. Então assim, aquilo já vai te desestimulando, aquilo já vai tirando você do teu objetivo, aquilo já vai te levando a uma reflexão paranoica. Pô, por que o cara tá me dizendo isso? Né? Alguma coisa ele pesquisou, sei lá se ele foi em búzio, se ele foi em cartomante, não sei, ele tá me dizendo, deve ter alguma coisa, né? O cara é sensitivo, não sei, né? Um intrometido que gosta de se meter na vida dos outros para, como eu falei, né, conseguir informações assim muito importantes da tua vida pessoal e ele poder manipular, né, de acordo com a conveniência dele. E o ioiô é aquele que te faz pseudos elogios. Não, você é muito legal e ponto. Só que você não é muito legal não, você é o cara, é o das galáxias, né? Mas ele te faz um pseudo elogio. Por quê? Porque ele quer, na verdade, sobressair, né? Ele quer realmente ser o ponto de destaque. Ele quer sempre, ele não suporta a divisão do brilho. Né? Ou seja, o brilho tem que ficar realmente somente numa esfera, somente numa tendência, somente numa direção. E o silenciador, esse aqui é um dos piores, né? Porque quando você tem aquele que te xinga, que fala na tua cara que não gosta de você, é melhor, não é verdade? Ou seja, que bate na tua... Que realmente fala pra você, olha, você não presta, eu não vou com a tua cara, o teu brilho me incomoda, tudo que você faz eu fico torcendo pra dar errado. Enfim, tá sendo direto, né? Não é verdade? É melhor assim. Pior é aquele que se cala, concorda com você, mas na verdade por trás tá te minando. Já viram isso em algum lugar? Né? Ou seja, está te minando, está te espizinhando, né? Está deteriorando a tua imagem para outras pessoas. Assim, muito cuidado em relação a isso. Reconhecendo aqui o invejoso. Estraga o seu sonho. Né? Uma característica interessante do invejoso é que assim, ele não quer ver ninguém bem. Né? Eu passo aquela imagem de que eu quero te ajudar, de que eu quero catapultar a tua imagem, de que eu quero realmente colocar em evidência, mas na verdade eu estou te usando para realmente chegar nos meus objetivos. Ou seja, na verdade ele não te ajuda a construir o teu sonho. Na verdade ele está construindo o sonho dele a partir da sua perspectiva. Né? Critica você em público, né? Agora quando critica é uma crítica assim enviesada, né? Ou seja, pega aquele momento para fazer uma pergunta, uma colocação desconcertante daquilo que você não vai ter resposta e isso te expõe em público, né? Isso é muito comum nos ambientes organizacionais, né? Quando eu vejo alguém brilhando demais, eu preciso criar uma armadilha de modo a criar uma situação de atmosfera, uma exposição negativa para aquele que eu quero atingir. Né? Ou seja, eu deixo essa pessoa numa situação embaraçosa. A comemoração é forçada, né? Ou seja, quando você consegue atingir o objetivo, né? Fazer uma conquista, uma promoção, uma movimentação lateral, enfim, tudo aquilo que você estava almejando convergiu de acordo com os teus propósitos, né? Aí esse dissimulado, esse invejoso, ele não tem o que fazer. Né? O que ele vai fazer? Né? Te criticar frontalmente? Querer te queimar? Querer macular a tua imagem? Não, não pode. Aí nessa hora você vê aquele sorriso forçado, superficial, olhando pra você, todo mundo, valeu, parabéns, brincadeira, aí tá aí assim. Parabéns. E só, né? O amigo, o Leandro Carnal, ele fala uma coisa muito certa. Assim, quer conhecer teu amigo? Você vira pro cara e fala assim, olha, não conta derrota não, porque com derrota todo mundo se solidariza, né? Você fala assim, tô com câncer, na hora vem um monte de amigo. Na verdade, fiquei desempregado. Nossa, tá difícil meio a conjuntura. Conta comigo. Enfim, vem logo. Cria um sentimento de solidariedade, de aproximação, de entrosamento. Né? As pessoas entendem o seguinte: poxa, ele nunca vai estar melhor do que eu, então eu posso apoiar. Agora, quem é teu amigo, cara, você começa falando assim, querer conversar contigo, Márcio. Cara, assim, fui promovido, troquei de carro, né, vou viajar daqui a 2 semanas, vou ficar 1 mês fora, né, curtindo praia, doidado, tomando um monte de cerveja, aí você vai vendo o semblante. Ou seja, é a personificação da inveja, cara. Né? O cara, se ele ficou feliz e na mesma vibração que você, esse é teu amigo. Né? Agora, aquele que realmente fechou o semblante, fugiu do assunto, te chamou de exibido, não, esse não quer o teu bem. Né? Hã? Pois é, não é verdade? Ó, a ajuda fantasma. Essa ajuda fantasma é aquele invejoso que se mostra como um grande servidor, um grande amigo, aquele que está ali sempre
próximo a te dar uma forte assistência, mas quando você precisa, Miguel, a síndrome do tamo junto sai fora. E aí, tô precisando de você, pode me dar um apoio? Ih, rapaz, hoje não dá. Ué, como não dá? Você não falou que realmente estava comigo, né? Você não falou para mim que realmente, quando eu precisasse contar com você, você estaria ao meu lado? Então, assim, muito cuidado, né? Ou seja, na dificuldade, assim, e tem muito isso. Tomem cuidado, que assim, no mercado, o mercado tem um requinte de crueldade muito forte e nós somos vistos, enxergados, né, baseado na nossa identidade corporativa. Entende? O fulano da empresa A, o ciclano da empresa B e o fulaninho da empresa C. Quando você sai da empresa, parece que você perde a identidade, parece que você perde o chão, parece que você perde a tua personificação. Né? Por quê? Porque você não tem mais a chancela corporativa da companhia para poder te apoiar. Aí você vê que não é mais ninguém. Né? Fala que perdeu o emprego para ver se você vai ter amigo. Né? As pessoas se afastam, né? Só que assim, a condição do desemprego ela é temporária, né? E você pode retornar ao mercado numa situação bem melhor, né? Bem mais imponente, bem mais vantajosa. Então assim, quando você começa a identificar pessoas que só se aproximam de você baseado na tua condição econômica e social, cabe aí uma identificação, uma depuração para ver realmente se esse ser humano é digno de fazer jus à tua amizade. Né? O invejoso ele costuma roubar o mérito. Né? Imagina o seguinte, você fez todo um trabalho, né? Ele só te ajudou a fazer o arquivamento ou então a impressão. Aí ele aproveita o cenário, o palco formado. Legal, parabéns, Miguel, saiu, mas se não fosse a minha ajuda, não é verdade? Então, assim, ele gosta de roubar o mérito, ele gosta de trazer para ele a ressonância positiva, ele gosta de se enaltecer, né? Mesmo que a contribuição dele tenha sido pífia. Cuidado com esse tipo de pessoas. Desanima você constantemente, ele te faz acreditar que você não tem potencialidade para ser concretizada. Né? Ele faz você enxergar assim, cara, você é um ser humano, você não devia existir. Né? Você tem uma série de mazelas que precisam ser trabalhadas. Né? Você não é competitivo, você não é colaborativo, você não tem competência técnica. Ele vai te fazer enxergar pela perspectiva mais nebulosa possível. Aí você começa a se questionar como ser humano. Por quê? Porque ele já está ali, ó, te catequizando, né? Te dizimando, né? as perspectivas positivas que você cultiva no teu coração e na tua mente. E de repente ele desaparece da sua vida. Era tão amigo que desapareceu da tua vida. Né? O que é desaparecer? Ele vê o seguinte, quando ele começa a identificar que todas as estratégias sorrateiras dele, de tirar o teu brilho, de suplantar a tua competência, essas estratégias não foram devidamente concretizadas, aí ele se afasta um pouco. Né? Ele se afasta só que ele se afasta e fica te monitorando de longe. Né? Vide entrada rotineira no perfil do LinkedIn. Pô, o cara nem fala mais contigo, mas tá entrando toda hora no teu perfil, por que isso? Não quis se afastar? Então se afaste de vez, não é verdade? Né? E dá alfinetadas constantes. Né? Vai lá para a rede social, manda aquela indireta assim. Você sabe que foi para você, não é, né? Então assim, cuidado. O invejoso ele tem dificuldade para fazer um elogio sincero. Já perceberam isso? Né? Principalmente se ele não foi o centro das atenções, o grande precursor do alcance de um resultado, né, de um benefício que ele trouxe para a organização. Se ele não foi o condutor direto, né, ele tem dificuldade de elogiar principalmente quem ele inveja. Não faz elogio, tem dificuldade. Porque ele acha que cada palavra proferida em favor daquele que ele está invejando, né, ele está cada vez mais enaltecendo, né, ou seja, desbravando o brilho daquela pessoa. Então ele tem dificuldade. Por quê? Porque ele é egocentrado, ele só pensa nele. Não, ele desconsidera a perspectiva do outro. Não sossega enquanto, aqui faltou uma palavra, não consegue o que você tem. Aí a desgraça também, né, que é a inveja de querer ser você e querer ter o que você tem. Né? É inveja com mix da cobiça. Já viu isso? Inveja com mix da cobiça. Eu volto a colocar. Merece viver um ser humano desse, gente? No mínimo tem que ser questionado, né? Verdade?
Ou seja, esquece a perspectiva do outro. Trabalha você como ser humano, entende as suas mazelas, as suas misérias pessoais, para você realmente trabalhar isso, identificar, né? Trabalhar pela perspectiva de Deus, inclusive, para poder dar um afago maior no teu coração e você começar a pensar o seguinte: olha, preciso melhorar nesses aspectos. Eu sou egocêntrico, eu sou arrogante, eu sou invejoso. Tem coisas que a gente não pode deixar fomentar no coração, que senão a gente daqui a pouco está traduzindo em ações. Isso é extremamente perigoso. E mais perigoso ainda é você não perceber essas ações. Essas ações são percebidas pelos outros. Aí é o pior de tudo. Não é verdade? Você não consegue se antecipar, antever os movimentos de ações nocivas, ações nefastas, ações que não contribuem para o teu crescimento. Muito pelo contrário, deterioram a tua imagem. E você não está conseguindo perceber isso, né? Se incomoda com a sua inteligência e a sua paz de espírito. Você é um cara tranquilo, equilibrado, sereno, né? Consegue se destacar pela tua inteligência. Mas como é que conseguiu inteligência? Porque você foi se embriagar de conhecimento, você foi buscar, não é verdade? Fontes você tem aí diversas hoje. Agora, o meu nível de interesse é que vai ser preponderante, predominante, para que eu realmente consiga mudar de patamar intelectual. Então, quando as pessoas começam a perceber a tua evolução, e ela não, por quê? Porque ela parou no curso do tempo, isso já causa incômodo, isso já dá a vontade de realmente, ao invés de me preocupar em me desenvolver, tendo esse ser humano como referência, eu prefiro espizinhar, eu prefiro me incomodar com o sucesso e com a evolução alheia. O invejoso, ele tem também dificuldade de rever os pontos de vista dele. Ele até pede a tua opinião, mas na verdade ele só quer usar a tua boca para que você verbalize a opinião dele. Né? Se você dá uma opinião enviesada, contrária, né? Ele procura não seguir pela perspectiva de avaliar. Pô, o que ele está falando é diferente de mim? Será que aquilo que ele está falando faz mais sentido? Tem mais nexo? Né? Ele não se predispõe ao ato de reconfigurar a sua linha de pensamento. Ele já tem nítido no modelo mental dele o que ele quer, o que ele acha certo. E, na verdade, quando ele externa, ele troca, ele intercambia com você, na verdade, ele só quer a confirmação daquilo que ele já acha que é o certo. Ele não está ali com a mente aberta para poder reformular a sua linha de ação e pensamento. Tá claro? Já viram pessoas assim? Né? Eu sei, eu sou o dono da verdade, eu até compartilho contigo. Né? Aí você dá a sua opinião, mas a sua opinião, na verdade, entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? Porque, na verdade, eu só quero que você confirme, que você concorde comigo. O ser humano assim cresce? Sim ou não? É sempre a minha maneira. Não é demérito nenhum dar um passo atrás, não é verdade? E adotar a perspectiva, a opinião do outro. Isso é crescimento. Isso é maturidade. O invejoso tem essa característica. É imaturo, né? É inseguro, né? Tem baixa autoestima, né? Ou seja, é extremamente inseguro por todas as perspectivas, seja a técnica, o próprio comportamento, não confia em si mesmo, aí adota esse tipo de comportamento. Né? Ele continua se prendendo como dono da verdade, o detentor de todo conhecimento. Não tolera escutar o que você tem a dizer. Né? Por quê? Porque, na verdade, ele se coloca numa situação de preeminência, né? Miguel, eu já sei o que eu quero. Eu tô só trocando contigo, né, para tentar passar a imagem de democrático, né? Eu tô trocando aqui, mas aí, a tua opinião tá entrando por aqui, saindo por aqui. Eu até ouço, mas eu não escuto, eu não levo em consideração para mudar, para melhorar, para aperfeiçoar, para aprimorar. Não sossega enquanto ele não consegue o que você tem. Comprou um carro novo, quer ter um carro novo, né? Trocou uma roupa, vai trocar também, né? Você fala de uma maneira, ele está falando também. Você marca um negócio num dia, ele marca no mesmo dia da semana. Ou seja, segue uma referência, né? Mais uma vez, não tem atitude própria para poder fazer uma condução efetiva, eficaz da sua vida, né? Está sempre trabalhando em função do outro, projetando a sua vida, a sua maneira de ser em função do outro. Está incomodado, né? Isso incomoda o coração e acaba te aprisionando. Isso é péssimo. Tem dificuldade para lidar com o sucesso do outro. Nossa, você quer ver um invejoso preso numa redoma, numa cela, é quando ele vê aquele que ele está invejando, né, conseguir conquistar alguma coisa, conseguir realmente atingir os seus objetivos pessoais. Isso cria uma situação extremamente desconfortante e embaraçosa para ele. Ele não consegue lidar bem com o sucesso do outro. Por quê? Porque ele é autocentrado. O epicentro da Terra é em função dele. O movimento de rotação da Terra é em função dele.
né? Ou seja, é difícil lidar com esse tipo de perfil, né? Precisa de um esmerar, de um aperfeiçoamento na sua condição humana, né? Conhecimento você vai buscar, mas você precisa se desvencilhar desses comportamentos que são precários, né? Deteriorantes. Vive praguejando os outros, mas não fala pra você. Mas com certeza, você dá as costas, está fazendo alguma reza, alguma coisa no sentido de te desestabilizar. Sabe aquele dia que você tá ali e não deu nada certo? Pode ter certeza que esse invejoso ele tá fazendo alguma coisa. Gosta de seus desmanchar prazeres. Poxa, aí você chega lá vibrando. Pô, fui promovido, cara, consegui a aprovação daquele projeto, fui designado para poder liderar um determinado projeto. Tá perfeito. Ó, cuidado, pessoas que são assim, são direcionadas da sua rotina para projeto, normalmente não duram na empresa. Ou seja, o cara estraga prazer por excelência. Tá sempre... Assim, ele não consegue se colocar numa situação de destaque, até por despreparo emocional e imaturidade, né? E tá sempre querendo minar o sucesso, o avanço, a evolução do outro. Isso não é bom. Corta as conversas quando não está em evidência. Por exemplo, é muito comum a gente estar num bate-papo, né? E às vezes você tá falando, você tá numa condição de destaque, tá ali conduzindo o assunto, tá liderando, né? Nessa hora você se coloca mais como ouvinte, né? Ou seja, tentando entender como é que você está conduzindo, qual é a perspectiva de viés do diálogo, perfeito. Você está conduzindo, o momento é seu, você está falando, você está ali, ó, tentando explicitar para nós, está nos envolvendo. O invejoso, ele se incomoda com isso, né? Porque ele não sabe dividir a atenção, né? O centro das atenções, mais uma vez, é ele. Então, se você está falando e está conquistando a atenção do público, se as pessoas estão rindo, brincando, né? Se você usou um tom de humor e isso gerou uma repercussão engraçada, positiva, isso incomoda o invejoso. Ele vem logo com o assunto na diagonal para tentar cortar, né? Por quê? Porque você está, de uma certa forma, você está conduzindo com êxito e está brilhando, né? Está cintilante. Isso incomoda o invejoso. Por quê? Ele sempre quer ser o centro das atenções. É um elemento difícil, extremamente egocentrado. E o pior de tudo é quando ele não percebe isso, né? O avançar da idade, né? Ou seja, você vai ficando mais sênior, mais velho, não necessariamente você evolui e avança na sua maturidade emocional, concorda? Sim ou não? Tem pessoas que são assim, né? Você avança, você vai ganhando idade, você vai ganhando estatura, né, em termos de senioridade, mas a sua estatura emocional e de maturidade intelectual não avança na mesma envergadura. O invejoso, ele acha que tem excesso de confiança. Ele acha não, ele tem excesso de confiança. Por quê? Porque ele não escuta os outros e ele acha que aquilo que ele fala, aquilo que ele imagina é verdade absoluta. Tudo vai dar certo segundo o meu entendimento, segundo a minha perspectiva. E é incapaz de inclinar o ouvido ao outro para, se for o caso, reformular e tornar aquele seu projeto, a sua ideia, mais próspera, né? Com maior capacidade de realmente de concretização. Não, outra coisa importante, ó, ele não tolera ver alguém que conseguiu algo antes dele. Ele precisa ser aquele que trouxe a boa nova. Não, tudo partiu de mim. Tudo começou. Depois você pode até atingir, né, o mesmo objetivo que eu. Mas eu preciso dar a boa notícia. Eu preciso sobressair. Eu preciso estar na crista da onda. Eu. Ou seja, sempre conjugando na primeira do singular. Nunca no plural. Nós. O pior de tudo é aquele que fala assim, ó, eu quero teu sucesso, estamos juntos, né, dá aquela de bonzinho. Esse é um dos piores, né, porque além de invejoso não te ajuda, mas está tentando transformar, né, ou seja, cristalizar uma imagem que não tem nada a ver efetivamente com a personalidade dele. Não, é uma falsa humildade, né? Se coloca de vítima, se faz de super coitadinho, né? De super pobrinho. Muito cuidado, né? Porque essa humildade, na verdade, ela carrega um grande egocentrismo, né? Carrega uma grande, um grande desejo, né? De cada vez mais querer ser mais do que o outro, né? Tá rindo para você, tá chorando copiosamente com você, mas na verdade lá no âmago tá cultivando o alcance dos seus próprios desejos pessoais em detrimento dos outros. Tem o ego assim, ó, sem limite, né? É o ego exasperado, é o ego cada vez mais capilarizado, não cabe dentro de si. E ego prejudica demais as relações interpessoais, não é verdade? E quando você não consegue perceber que está exagerando, as pessoas percebem, né? E percebendo tem um efeito deteriorante muito maior na tua imagem.
Então, assim, é mais do que necessário um movimento contínuo de autoanálise. Concorda com isso? Eu tenho que me analisar constantemente. Eu vou errar? Obviamente que sim. Que bom que eu vou errar. Agora, eu preciso, com a maturidade emocional, tentar antever os meus erros. Todo mundo errou. Todo mundo errou. Até Jesus Cristo não foi unanimidade. Eu não posso ter a pretensão de tentar me assemelhar. Eu não posso ter a pretensão de achar que eu nunca vou errar. Eu não posso ter a pretensão de achar que eu vou sempre vislumbrar, né, e apresentar as melhores soluções, porque não vou. Por isso que as empresas, hoje em dia, cada vez mais preconizam o trabalho em equipe, né? O somatório de esforços e ideias, ele é muito mais predominante e prevalente do que cada contribuição individualizada. Então, assim, não adianta você se prender em você, não adianta você só querer ganhar, você só querer se destacar, né? Quando efetivamente você precisa fazer jus e ajudar o outro, você simplesmente se omite. Né, o invejoso tem um caráter da omissão também. Né? Quando ele pode ajudar, ele pode até ter influência para isso, mas ele não faz para não queimar cartucho. Já viu isso? Não vou me expor. Não. Por que não vai se expor? Cadê o altruísmo? Cadê aquele desejo do bonzinho de realmente ajudar quem efetivamente está precisando de um apoio? É só fazer um movimento. Por que não? Não quero me expor, eu não quero queimar cartucho. Então cadê a ajuda? Cadê a colaboração? Cadê o crescimento? Tem dificuldade de sentir gratidão. Você faz por ele, obrigado, esquece isso do vocabulário. Esquece, assim, você aguardar esse tipo de gratidão, esse tipo de comportamento, né, dele realmente perceber que você fez algo positivo para ele, né, e se inclinar ao ato do agradecimento. Isso é cada vez mais incomum, né, no comportamento do invejoso. E se coloca sempre com um super bonzinho. Eu estou aqui para, num esforço conjunto, nós crescermos, nós conseguimos alcançar novos patamares. Eu quero ver todo mundo bem. Não quer ver ninguém bem. Né? Quando você analisa as nuances, as entranhas da personalidade, baseado no teu contato diário, você vê que o discurso está totalmente desalinhado com as ações. Aí você já começa a perceber e não se deixa ludibriar. Mais uma vez, a esfera de você começar a entender que não, esse cara não é tudo que fala. Né? O que ele faz é totalmente diferente daquilo que ele preconiza. Né? Tá dando uma de Jesus Cristo, mas na verdade ele tem uma série de Lúcifer dentro de si. Faz pouco caso das suas tristezas. O invejoso também é assim. Né? Você chega triste, você levou um baque da vida, na hora que você precisa de um abraço, de um acolhimento, não pede ao invejoso não, que dificilmente ele vai te acolher, não generalizando. Por quê? Porque ele só pensa nele. A tua dor, a tua amargura, a tua angústia não são capazes de sensibilizar o coração de um invejoso. Grotesco, é forte, não é verdade? Assim, mas na prática, se você começar a entender o comportamento desse ser humano, você vai perceber que ele se fecha, né, em si mesmo. Né? Ele não é sensível, ele não consegue suavizar relações a partir dessa inclinação efetiva para fazer um bem. Né? Ter que doar de si para ajudar o outro só no verbo, só na palavra. Na ação concreta isso não acontece. Tenta imitar você sempre. Já viu isso, Miguel? Já se deparou com alguém dessa forma? Está sempre te imitando. O que você faz, ele faz. Né? Usa as mesmas palavras que você... Já viu isso? Já viu? As mesmas palavras, né? Qualquer dia tá falando aí profico, proficiência, né? Panaceia, né? Escreve um negócio, tá ali, você tá sempre falando. Né? Aí, pergunta o que significa cada uma dessas palavras, aí já vai criar um terreno nebuloso. Adora contar vantagem, né? Não tem derrota para esse ser humano. Porque é invejoso, é autocentrado, só pensa em si mesmo. Né? Então ele tem necessidade de contar vantagem. Né? Só que é uma vantagem que é flácida, que é inconsistente. É uma vantagem de algo que não teve concretude alguma. Ele está tentando defender o que é indefensável. Ele está tentando querer mostrar algo que nunca foi. Só que as pessoas não são bobas, né? As pessoas começam a perceber esse desvio comportamental da tua personalidade. Autoelogio constante, o invejoso é assim. Eu sou tal. Essa falta de bom senso, né? Essa falta de uma chacoalhada de retorno ao habitat natural chamado terra, botar o pezinho no chão e identificar o seguinte: poxa, eu tenho tanto para melhorar, né? Eu estou muito distante daquilo que eu imagino ser. Né? Então é vergonhoso, é vexatório para mim mesmo ficar verbalizando isso, contando vantagem. Assim, se você fez alguma coisa positiva, assim, você não precisa ficar
pulverizando isso, não precisa ficar verbalizando, não precisa ficar criando um marketing, né, sobre si, uma atmosfera positiva sobre si. As pessoas mesmo vão saber. E se as pessoas souberem comentar com você, aí sim, aí você capitaliza, é justo, é correto, né? Agora, ficar toda hora se elogiando, pô, se você é tão bom, por que tá nessa situação? Tem gente que acha que é invejado, cara, mas se você olhar pra pessoa, você fala, pô, não tem o que invejar. Né? Não tem. Por que ele está se vangloriando? Né? Então, assim, o autoelogio constante é um comportamento predominante e recorrente do invejoso. Algumas estratégias aí para lidar com pessoas invejosas. Né? Você sabe que a pessoa ela precisa, tem necessidade de estar em evidência, né? No centro das atenções. Você vai ficar batendo de frente? Né? Você vai tentar desqualificar o outro e fazer valer as suas próprias qualidades? Não. Né? Minimiza as suas próprias qualidades. Eu estou querendo dizer o seguinte, conversar com esse tipo de pessoa, até o mau uso da palavra pode ser mal interpretado e com isso gerar nele uma ressonância totalmente negativa. Então quando você começa a destacar as suas qualidades, ele vai querer mostrar que é sempre mais do que você, porque ele quer estar sempre na frente. Então, assim, não entra muito no destaque, né? Apesar de você ter entregue alguma coisa boa, se você tiver uma qualificação diferenciada, se você tiver entregue um benefício muito bom, não precisa, assim, minimiza, não precisa ficar dando destaque, batendo de frente para realmente querer ficar se digladiando. Isso não é bom. Valoriza o esforço feito, né? Se você tem qualidade, ao invés de você focalizar apenas no benefício gerado pela tua qualidade, focaliza no esforço para você ter adquirido tal qualidade. Pô, ok, se o resultado saiu, fruto da minha qualidade. Agora, para eu poder alcançar essas qualidades, essas competências, o quanto eu tive que lutar, o quanto eu tive que estudar. Ou seja, valoriza o esforço, que isso serve, inclusive, de veia motivacional para o invejado, para o invejoso. Elogiar a pessoa que nos inveja. Você quer estabelecer um bom trânsito, um bom relacionamento com o invejoso, assim, massageia o ego dele. Ele adora um elogio, ele é movido, o principal combustível dele é elogio, ele gosta, né? Vale mais que um salário no final do mês, é o ápice, o cara vai nas nuvens, é fonte inesgotável de insatisfação. Agora, não é um elogio flácido, um elogio que não tem a sua concretude, né? Precisa ser realmente... Pô, ele não é um ser totalmente desprovido de luz, ele tem sempre alguma coisa boa para poder entregar. Então você destaca aquilo que ele é bom, né? Enaltece, não, dá a ele realmente, faz a ele realmente justiça. E ajudar quem nos inveja. É importante você, com todo um cuidado para dar um feedback construtivo, de modo que o outro consiga entender pela percepção do outro, de como é que ele está se posicionando, né? Você com muito cuidado, com ótima capacidade de gerenciamento, de conduzir o outro a realmente perceber o quão negligente em termos de comportamentais ele está sendo. Né? Exercite sempre a humildade é realmente que vai fazer de você um ser humano diferenciado, nunca esqueça as suas origens, isso você acaba se estabelecendo como uma liderança servidora através do próprio exemplo, através da credibilidade que você construiu sobre si. Então essa é uma característica distintiva, inclusive, né? A credibilidade que você constrói fruto da tua humildade, somada à tua competência, somada à tua capacidade de entregar e mais, somada à tua competência de fazer diferença na vida do outro. Então isso é importantíssimo. Sempre com discrição. Você falou, pô, não é para fazer marketing pessoal. Não, sim, faça. Faça muito marketing pessoal. Só cuidado para não se auto-vangloriar demais, né? Essa auto-vanglória, principalmente se não tiver uma consistência de entrega, ou seja, você está falando muito, entregou pouco, isso vai deteriorar, isso vai causar um efeito nefasto e nocivo para a tua imagem. É importante manter um excelente relacionamento com todos os colegas. E esse relacionamento ele se estabelece a partir do momento que você se coloca em situação igualitária, né? Eu não sou melhor do que ninguém. Quando você vai para uma roda de conversas, né, num almoço ou numa reunião, enfim, num momento de interatividade, você está sempre se destacando, né, contando vantagem, falando só dos benefícios que você acha que causou e que trouxe, isso se torna assim, extremamente desagradável. Tem que ficar ouvindo um ser humano que ele só está autocentrado, ele só olha as coisas pela perspectiva dele. Então, assim, é importante
importante você... Como é que se estabelece o diálogo, a comunicação? Você fala, eu escuto, interpreto, volto para você e aquela dinâmica comunicacional acontece de uma maneira saudável, fluida e, sobretudo, produtiva para ambas as partes. Quando eu me comunico com você e só eu falo, e só eu conto vantagem, e só eu me alavanco, fica desagradável para quem está interagindo conosco. Não é verdade? E se isso começar a azedar o clima organizacional, comunica a quem de direito. Por quê? Porque o esforço gerencial para alcançar os resultados departamentais, ele depende do todo. Então eu não posso ter alguém querendo se destacar e se achando melhor que os demais membros da equipe. Evite compartilhar com o invejoso nuances, particularidades da sua vida. Né? Ele, como eu falei lá no início, ele é intrometido, ele é invejoso, ele é invasivo. Então toda e qualquer informação que você der, você não sabe como é que ele vai trabalhar isso internamente. E sobretudo como ele vai fazer o uso contra você, porque ele nunca vai te alavancar, ele nunca vai enaltecer as suas qualidades. Por quê? Porque ele está preso, né, na redoma de si mesmo. Então não adianta, não é positivo, e evite antecipar os teus projetos e os teus movimentos da tua vida pessoal e profissional para o cara que é invejoso. Isso, a tendência é que você acabe tendo obstáculos e sobressaltos. Fuja de fofoca. Eu sei que a fofoca é algo um tanto quanto... provoca, né, um certo desejo da inclinação de falar dos outros, falar sobre uma determinada situação. Isso é natural, é da condição humana. Quem fala, não gosto de fofoca, eu evito fofoca. Não, tudo bem, perfeito. Esse é exatamente o comportamento. Mas falar que nunca instigou o ouvido de tuberculoso para ouvir alguma coisa, aí, pelo amor de Deus, né, sejamos sinceros. Mas procura fugir, porque você não vai contribuir com nada. Né? De repente é só um boato, um comentário inverídico que está sendo fomentado e está ali você participando. Agora, se não tiver jeito, né, o invejoso ele está ali germinando a fofoca e você está no meio, é deselegante você simplesmente pedir para sair e deixar todo mundo, que senão você vira a pauta da discussão. Né? Agora, você fica ali, mas evita dar comentário, evita fazer comentário, evita dar opinião. Por mais que a língua coce, até para poder gerir e preservar a tua imagem, não opine. E não comente conversas que você teve com o seu superior, né? Por quê? Se de repente você foi trocar uma ideia com o teu líder, né? Falar dos teus planos, falar dos movimentos de carreira que você espera fazer, falar das suas ideias a respeito da área, falar dos cursos, das qualificações que você está enveredando para poder crescer. Então é algo muito particular, muito individualizado. Você fala para o invejoso, ele vai vir com toda uma descarga, né, de desmotivação para poder realmente fazer em você ruminar aquele desejo é desnecessário todo o meu esforço de tentar abrir um diálogo produtivo e qualificado com a minha liderança. Por quê? Porque ele não tem esse tipo de capacidade. Então, se ele consegue perceber você seguindo por esse movimento, que é um movimento extremamente saudável, ele vai se sentir incomodado e vai tentar fazer alguns movimentos para criar obstáculos para você. É importante também você ser um psicólogo. Por quê? Claro que, mexe com os nossos brios esse tipo de comportamento, é desagradável, provoca uma certa intolerância, tendo em vista que o ser humano ele não consegue perceber que vem errando, que vem cometendo atitudes exageradas, mas exercer o ato da paciência, né, é importante, né, da tua própria inteligência emocional, né, até para você poder ajudar o outro, escutar mais do que falar, né, parar de dar opinião sobre aquilo que não está sendo pedido, né, vai tentando conduzir de modo que através de uma argumentação hábil você consiga fazer com que o outro comece a perceber tais exageros comportamentais que estão sendo extremamente nocivos, não só para a personalidade dele, mas sobretudo para a imagem dele. Fuja de não retribua ódio com ódio. O que você vai ganhar com isso? Não é verdade? Seja um agente da paz, né? Seja aquele que está sempre estabelecendo um comportamento pacificador, aquele que está sempre tentando conciliar ao invés de segregar. Isso é importantíssimo. Fuja do conflito. O invejoso, às vezes, ele quer te atacar frontalmente, né? E provoca, né? Ou seja, ele faz de uma pequena bobagem um grande temporal, uma grande tempestade. Então, fuja desse tipo de conflito, e conflito improdutivo, que ninguém vai ganhar nada com isso.
e principalmente você vai acabar trazendo efeitos assim, muito fortes para a tua imagem. E desenvolva a sua espiritualidade, né? Para lidar com o invejoso, independente da sua predileção religiosa, é importante que você tenha a sua fé muito forte, né? Para poder, inclusive, te dar não só inteligência, mas sobretudo sabedoria para poder lidar com esse tipo de pessoas. Principalmente se você está em cargo de gestão. Personalidades, perfis, visões de mundo, cultura totalmente diferente, né? Como é que você lida com isso tudo? Assim, com esse miscelâneo de expectativa? Vai precisar muito, não só de inteligência gerencial, inteligência emocional, inteligência comportamental, mas você vai precisar realmente de um viés de bênçãos, né? De alguém, de um ser transcendental que realmente te dê o caminho, que não deixe com que você se exaspere, né? Que você perca a linha emocional e acaba criando embates desnecessários, quando na verdade você precisaria ser o agente pacificador. E aprenda a perdoar. Você fala, pô, não vem com esse discurso assim pastoral, porque você não sabe o que eu passo lá na empresa. Eu falei, tudo bem, mas assim, não releva, sabe? Porque o perdão ele tem um efeito curativo sem igual. Né? Não necessariamente você vai conviver com aquele que te magoou, com aquele que te ofendeu, que aquele que deveria ter te apoiado, na verdade ele foi te espizinhar, com aquele que falou mal de você. É difícil, não é verdade? Né? Mas assim, perdoa e deixa pra lá. Né? Ou seja, se liberta, né? Tira, expurga, né? Procure eliminar, erradicar tudo isso do teu coração. Por quê? Porque o objetivo é você se tornar uma pessoa melhor, mais bem preparada e, sobretudo, com maior gerenciamento das tuas emoções. Perguntas? Então vou te dar um microfone. É porque eu gosto de ser o centro das atenções, entendeu? Fala alguma coisa aí. Eu identifiquei alguma coisa com você. Assim, é invejoso? Fala mal dos outros? Eu acho, Marco, eu chamei você de Marco, cara. Caralho. Esse nome é de patrão, né? Egocentrismo. Eu quero estar aí no seu lugar. A hora que eu te trago aqui. Promessa. Não, estou muito longe. Mas assim, eu acho que uma coisa muito importante de tudo que você falou aí, Sandro, a inteligência emocional, ela tem que estar muito bem definida entre a gente, para a gente poder lidar, primeiro, perceber essas características e assim, isso existe muito, né? Algumas pessoas mais, outras menos. A gente observa isso no mundo corporativo, na nossa vida pessoal, com amigos, em famílias. Isso também acredito que, né? A gente tem exemplos, na televisão dá muito exemplo disso, né? Em novelas, em filmes, né? E a gente, assim, a gente percebendo isso e sabendo lidar com as emoções, nossas emoções, e buscar o equilíbrio, né, para que a gente fique imune a essas situações. É difícil pra caramba, mas... pelo menos se blindar um pouco, né? Você comentou um componente da inveja que a gente pode extrapolar. A inveja está em tudo quanto é lugar, não só no ambiente corporativo. Mas, assim, é mais estarrecedor, né, e mais, assim, não só estarrecedor, mas que gera uma falta de entendimento. A gente não consegue se situar e entender, porque como é que gera inveja na minha família? Não é verdade? Olha só, uma vez, vai um desabafo, né, cara? Uma vez eu troquei de carro, cara. Aí, legal, né? Aí tinha um parente, né? Que a gente acaba tendo que agregar, se chamar de família também. Aí virou e falou assim... Virou não, falou pra mim não, porque como eu falei, o invejoso não fala pra você. Ele fala pro outro e dissemina a fofoca de tal forma. Ele falou assim, poxa, com tanta gente passando fome no mundo... E ele trocou de carro. Cara, não é brincadeira não, cara. Eu comecei a questionar a minha aquisição. Eu quase fui lá no restaurante do Betinho e comprei um monte de quentinha para resolver o problema da fome no mundo. Pô, cara, esse é o tipo de comentário dentro da família, hein? Pô, imagine quem não te conhece, cara. Que não sabe da tua história, que está ali, inclusive, buscando o mesmo objetivo que você dentro da empresa. Você quer crescer, você quer alcançar novos cargos, novos patamares, e aquele teu colega, não amigo, né, tá ali, com os mesmos objetivos que você. Mas assim, o que eu defendo, assim, categoricamente, joga limpo, joga com honestidade, invista em você, esquece o outro. Pelo contrário, mostra que você é nobre e ajude o outro a crescer também. Mas não é uma ajuda que você fale da boca para fora, mas que isso tenha concretização, que isso realmente esteja no teu
teu modus operandi, né? Na maneira como você atua como ser humano, né? Porque falar é muito fácil, o invejoso faz, como eu falei, né? É aquele sentimento de servir, de achar que está próximo, de assistência contínua, mas na verdade isso não acontece. Na verdade ele está pensando somente em si, né? E uma coisa que eu cultivo muito hoje em dia, eu tenho lido muito sobre isso, é você... Claro que eu estou longe de conseguir isso, né? Mas é o tipo da coisa que eu começo a trabalhar na minha mente de querer deixar legado na vida do outro. Aí você fala assim, pô, você está querendo se candidatar? Ano que vem tem eleição? Eu falei, não é isso, cara. Porque quando você começa a se dedicar em função do outro que está mais debilitado, que está passando por um momento de maior intranquilidade na vida, seja em qualquer esfera, você vai ver que os teus problemas não têm esse nível de magnitude que você acha que tem, né? E eles vão se resolvendo, assim, automaticamente, instantaneamente. Porque você tem que sair da esfera de resolução só dos seus próprios problemas. O egocêntrico é isso, o invejoso é dessa forma, ele só pensa nele. Ele acaba não só não resolvendo os problemas dele, como criando problema para os outros. E principalmente para a imagem dele. Legal? Perguntas? Assim, fala, né? Fala bem, hein? Não falo também, não. Assim, a gente vendo a tua palestra, eu acredito que todos aqui foi nomeando cada pessoa. De acordo com o que você colocava ali, as pessoas foram nomeando, né? Inclusive, tem um grupo aqui, né, que estava até rindo em algumas coisas. Eu falei para a Daniela, eu falei, pô, deve trabalhar com a gente. Porque a gente está se identificando aqui também. Não tem como, né? Mas, assim, olhando para o outro lado, é muito triste tudo isso, né? Sim. Porque a gente brinca, porque acontece, como o colega está falando aqui, né, na família, em todos os lugares. E você não tem como escapar, né? Então, assim, você tem que conviver. É no seu trabalho, é na sua família, é em todos os lugares que você vai. Então, isso é muito complicado. As dicas que você deu de como você lidar com isso aí ajuda, faz a gente pensar também nas nossas atitudes. Isso. Porque a gente também tem inveja, a gente também tem tudo isso, mas é claro que o que torna-se danoso é o grau disso tudo, né? Perfeito. E aquela questão de como você pode prejudicar o outro. Isso. E você está sempre, querendo ajudar, querendo crescer junto, acho que isso é mais importante. Isso. E não deixar minar você, né? Você falou uma coisa muito certa, né? O problema, assim, é a inveja e esses comportamentos extremamente deteriorantes ganhando uma dimensão que passa a fugir do teu controle, do teu próprio gerenciamento, né? E pior, as pessoas percebendo isso. E você não alcançando o dano, foi o que você falou, né? O dano que está causando para a tua imagem, né? Você acaba se tornando uma pessoa desagradável, uma pessoa malquista nas relações. E lá vem aquele que só fala de si mesmo. Quer ver? Vai vir aqui, vai vir aqui, vai contar uma vantagem, vai falar alguma vanglória, enfim. Você já começa a ser personalizado negativamente pelas pessoas, né? Ou seja, as pessoas percebendo o quão inconveniente você é pelo fato de você ser autocentrado. Como eu falei, assim, você precisa crescer, né? Ou seja, a tua idade vai avançar, mas assim, a maturidade emocional, a maturidade comportamental, né? Você se tornando e se posicionando como um mentor, né? Como um tutor, para poder realmente, com lições de aprendizado na vida, você conseguir trazer, né, e induzir o outro ao alcance de benefícios. Como eu falei da questão do legado, fazer com que o outro perceba o quão necessário é ele estar nessa toada contínua de aperfeiçoamento. Ninguém pode parar no tempo, ninguém pode achar que sabe tudo, ninguém pode achar que está acima do bem e do mal. Sai do teu pedestal e começa a identificar que tem muita coisa que, por mais que você tenha alcançado um excelente patamar intelectual, tem sempre um índice do teu quociente emocional que precisa ser aperfeiçoado. Ou você é egocêntrico, ou você é prepotente, ou você é intolerante, ou você refuta as tuas próprias raízes. Tem gente que acha que a situação socioeconômica é suficiente para poder oferecer status. Cara, mas a vida é uma grande roda gigante. Hoje você está ali, no topo. Hoje. Eu falava isso para uma turma que eu estava dando aula, sabe? Hoje você pode estar bem. E o amanhã?
Não é verdade? A tua personalidade vai ajudar a sedimentar o seu amanhã. Como é que você quer ser visto? Somente por aquele que ostentou economicamente um momento da tua vida, ou aquele que fez a diferença na vida dos outros? E com isso você conseguiu se notabilizar de uma maneira consistente. Alguém que contribuiu não só para o seu próprio crescimento, mas para o crescimento do outro. Quando a gente fala de estratégia empresarial, as empresas também estão seguindo mais ou menos esse viés, né? Não adianta nada eu ganhar market share, não adianta nada eu ter um faturamento multiplicado, isso aí tudo faz parte do plano estratégico. Agora, não adianta nada eu me prender somente no alcance dos meus objetivos empresariais, sem levar em consideração as partes envolvidas. Quem são as partes envolvidas? Fornecedores, né? Clientes internos, externos, né? A comunidade, né, no entorno da minha empresa, né, os próprios funcionários, enfim, todo o público precisa ser beneficiado em função da sua atitude, da sua atuação. Isso é exercer liderança. O autocentrado, o invejoso, ele acha que é líder, mas na verdade ele tem uma série de pontos de aperfeiçoamento que infelizmente ainda não são nítidos aos olhos dele, ele não consegue enxergar, e quem não enxerga não se aperfeiçoa. Concorda ou não? Porra, por favor, Flávio. Quando você fala, eu até estremeço de tamanha sabedoria. Boa noite, pessoal. Sou o Flávio Abreu. Sandro, você deu essa série de exemplos aí. E se a sua organização aceita esse tipo de pessoas e valoriza esse tipo de atitude? O que você deve fazer para você, ou, como eu posso dizer, estar junto ou tentar sair dessa situação? Isso é institucionalizado, esse tipo de comportamento? Flávio, isso é um comportamento institucionalizado? Não vou dizer institucionalizado. Institucionalizado, eu estou querendo dizer o seguinte: toda organização age dessa forma? Não, mas assim, eu creio que na pirâmide, né, o topo da pirâmide aceita, aí os intermediários vão praticando e acaba sobrando na base. E aí, como é que fica essa situação? Então, o nível de contaminação dessa cultura organizacional está muito forte, né? E dificilmente você vai conseguir se desvencilhar e desmistificar isso. Então, é importante você dar tempo ao tempo, não tomar nenhuma atitude de carreira precipitada, né? Entender os meandros de funcionamento, né, daquelas relações interpessoais. E se você realmente identificar que isso é um câncer, né, e um câncer que dificilmente você vai conseguir extirpar, assim, é mais do que necessário você olhar simultaneamente as oportunidades residentes no mercado. Mas então, aí eu vou além. E se a empresa por si só é muito boa, te gratifica, te dá condições, o que você deve fazer? Então, assim, a empresa faz tudo isso. A empresa faz tudo isso, mas ela não te oferece oportunidade de crescimento. Por quê? Porque ela é conivente com esse tipo de prática que vai se aculturando dentro da organização. Então, assim, foi o que você até comentou ali no início. Poxa, a organização é excelente. Poderia muito mais. Porém, as pessoas, nossa, o relacionamento é extremamente difícil, complicado, cada um olhando para si próprio. Então tem organizações que não chegam no ápice do atingimento de performance porque as próprias pessoas que estariam ali para fazer isso não deixam, né? Ou seja, esse tipo de comportamento ele é predominante e perpassa toda a organização. Então, se é um câncer que já está aculturado, né, e pior, chancelado por quem manda, né, por quem está no board, quem está no corpo diretivo, dificilmente nós, funcionários da base, vamos conseguir desmistificar isso. Então é o momento de realmente olhar o viés de oportunidade chamado mercado. De novo, mas o mercado hoje, como você também citou aí, não é um mercado que oferece tantas condições. Aí não dá, você vai ter que ficar lá suportando isso. Perfeito. Eu conheci um amigo, né, uma empresa que eu trabalhei, que ele falou assim: cara, todo dia eu chego aqui na empresa assim, disposto a dilatar o meu estômago. Eu falei, pô, por quê? Porque todo dia eu sei que eu vou ter que engolir sapo. Então eu preciso estar com o meu estômago dilatado, porque toda hora alguém vai fazer uma gracinha, eu não vou poder responder a contento, porque senão eu desqualifico a minha imagem, eu parto pro combate, para a postura adversária. Então, assim, é saber viver num ambiente de paz, tendo um monte de Lúcifer no teu entorno. Pesado isso? Obrigado, hein, Sandro? Nada. Lidar com gente é uma desgraça. Boa noite, Sandro, Ricardo. Eu cheguei aqui agora, né, porque... Obrigado pela presença, é sempre muito bem-vindo aqui. O assunto é bastante
pertinente, né? Você foi muito feliz nessa escolha desse tema. E falando o que o colega falou, a gente já tinha tocado num assunto há muito tempo atrás, lembra? Eu falei sobre trabalhar em empresas, né? Eu tenho 2 momentos da minha vida. Eu fui das Forças Armadas e agora estou na vida civil. O que a gente nota é o seguinte: quando você está na Força Armada, quando você tem a patente, é você que lidera e a pessoa tem que fazer. Tudo bem, né? Independente de ser dissimulado, invejoso. Quando você está na vida civil, é justamente o que você falou. Você está cheio de Lúcifer perto de você, fica difícil, o colega falou muito bem. Aconteceu isso na empresa que eu estava, eu era gerente de uma área administrativa, de área técnica, eu te falei uma vez, e fica difícil você tomar alguma atitude, porque a gente nota que as pessoas elas não são comprometidas com o trabalho. Aí vem uma coisa que faltou ali ele falar: ética, ou você tem ou você não tem. E realmente é o que a gente vê. Não caráter também. Caráter também. Então, aí, para não ter o santo Rambo saltando em cima de mim, porque eu sei que pode desabafar, Ricardo, não tem problema. É uma dificuldade para mim, muito. Não, porque era muito difícil. Eu chegar em casa com minha esposa, ela precisa, segura, porque não dá. Você pede para o cara fazer. A gente sabe disso, a gente já conversou sobre isso aqui. Eu fazia reuniões educativas, tudo que a gente já conversou. Chega um momento que fica muito difícil, porque mesmo que a gente for procurar nos livros de administração, tudo que a gente falou, agora tem a tal de ideologia de gênero, aí piorou mais a situação, porque agora você tem que lidar com todo mundo. Então, o cuidado com as palavras, porque todo mundo sabe fotografar, filmar, mas, ou seja, só pensam nos seus direitos e não pensam nos seus deveres. Isso é que acontece. Então, o colega falou muito bem ali, chega um momento que você tem que escolher, ou você sai, ou você vai ficar vendo a empresa não alavancar, porque você tenta fazer um trabalho correto. Entendeu? Então, é muito difícil, eu acho que o assunto foi muito bem colocado, tá? E fica aqui também a minha colocação em relação a você, porque eu acho que isso é importante a gente dizer o que acontece no mercado. É por isso que... por que a empresa faliu? Porque alguém lá dentro, um cliente interno, um cliente externo, tem esse tipo de comportamento. Assim, são os próprios sugadores de energia da organização. Assim, eu defendo muito a questão do empoderamento, né? da autonomia pessoal, de você realmente tomar as rédeas do seu rumo, do seu caminho. Sabe por quê? Ficar se submetendo a esse tipo de coisa, né? A líder obtuso, né? O chamado manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou você tem que liderar e fazer com que o resultado aconteça a partir de um determinado grupo de pessoas que você gerencia, mas não te dá autonomia para tal. Então, assim, é pensar o seguinte: até que ponto eu vou ter saco para suportar esse tipo de coisa, né? Por isso que é importante você se cercar de muitas competências para dar o teu brado de independência e de vitória. Não aguento mais isso. Não vou me submeter, né? São pessoas que têm uma visão estreita, retrógrada das coisas, né? Que não querem mudar e se apoiam politicamente dentro das organizações. E o pior de tudo é que o corpo diretivo muitas vezes abençoa isso. Então, assim, isso vai ruminar, entendeu? Assim, você vai acabar... trazendo um problema de cunho emocional que vai se transformar numa doença e vai prejudicar você mesmo, nós, né? Então, assim, é o momento de entender, peraí, não vou ficar suportando isso, né? Carreira, assim, é o tipo da coisa que é mão dupla, né? Tem que ser favorável para mim, eu tenho conta para pagar, então se eu estou numa condição hoje que é muito mais nociva pelo ponto de vista emocional do que o benefício que eu ganho no final do mês, tá na hora de começar a repensar o meu posicionamento profissional. O meu posicionamento profissional independe de empresa. Concorda, não? Aí vocês falam assim, porque não é você que está com o carnê da Casas Bahia desse tamanho lá para pagar. Não, mas não é. Esse é o motivador, né? Eu tenho que isso, cara? Assim, trabalhar paralelo, o que você quer para tua vida, para tua história, né? Ser um ser humano melhor, um ser humano pleno, um ser humano realmente cada vez mais satisfeito consigo mesmo, fruto das ações que você tomou. Não se deixa deteriorar por esse tipo de personalidade, não. Tem líder dentro das organizações, ou seja, extrapolando a inveja por contexto da liderança, tem líder que torce contra o sucesso do colaborador. Já viram isso? Olha só o silêncio da morte. Não é verdade? Não é verdade? O cara torce contra o sucesso do liderado. Na verdade, ele deveria ser um elemento indutor do progresso. Só que aí você começa a se destacar, ele fica numa situação de, nossa, que isso? Eu é que tenho que eu tenho que sobressair, né? Eu é que tenho que estar numa posição de destaque. Aí ele vai te minando, né? Agora,
até que ponto, é uma decisão muito pessoal, até que ponto eu vou me submeter a esse tipo de coisa. Então, assim, não é bater de frente, não é criar inimigos, adversários, porque essa é a medida mais desinteligente possível. É realmente criar as bases para você realmente dar uma autonomia, um empoderamento para sua vida, para sua história. Perguntas? Mônica, vai perguntar nada? Diga, Clemilson, não é isso? Leandro. Alô? Pior que tá gravado, cara. Olha só, cortar, né? eu enxergo assim, eu posso enxergar as mazelas de outras pessoas, mas tem certas mazelas minhas que eu não consigo enxergar. Eu posso chegar pro meu líder, pro meu colega, perguntar sobre a questão das minhas mazelas? O que você acha disso? É interessante. É assim. Que bom que você falou, que corroborou com o que eu falei aqui. É mais fácil apontar o dedo pro outro, né? Você é arrogante, mas tu também é. Mas tu só olha o outro. Né? Você é prepotente, você também é. Você é egocentrado. Você e eu. Né? Agora, antes de perguntar ao outro, esteja preparado para ouvir o que tu não quer. Concorda? É verdade, concordo. Né? Não, assim, um monte de gente já começou a se tornar inimigo meu. Você pode me dar uma opinião? Pedir opinião, filho, eu vou descarregar. Tu não quer. Mas assim, pro teu próprio bem. Próprio bem. Você quer mesmo que eu fale? Quer que eu fale como amigo ou proporcional ao teu aperfeiçoamento? Então assim, não. Fala como amigo. Aí tudo bem, eu vou te jogar lá nas alturas. Você vai definir o tom. Né? Você vai definir o tom. Não, assim, eu prefiro. Por isso que eu falei pra ele, assim, quando você quer melhorar, quando você não enxerga as suas mazelas e pede a ajuda do outro, isso é louvável. Agora, você precisa estar maduro para poder receber uma alavanca uma avalanche de críticas que talvez você não esteja, como o Leandro falou, você não está enxergando e o cara vai te apontar. Mas assim, a maturidade ela precisa se cristalizar nesse momento. Nossa, eu sou muito ruim. E tem razão. E você trabalha isso, entendeu? Porque assim, quando já te passo a palavra, eu sou egocêntrico mesmo, sai falando, assim, apontou, aí tem lá todo um arsenal de mazelas. Perfeito. Anota direitinho, cara, e cria um plano de ação para resolver cada mazela dessa. Não precisa, por quê? Porque senão daqui a pouco o espírito das trevas vai prevalecer em você, você vai querer revidar. E pior coisa é o cara que pede feedback, mas é reativo. Mas tu também é assim, assado. Porra, filho, então tu não quer crescer, irmão. Não, tu quer ficar... Fala. Então, falando sobre pessoas dissimuladas e invejosas no ambiente corporativo, tem situações que a gente lida na empresa, como, por exemplo, um funcionário que está incomodado com o sucesso de alguém ou da equipe, ele tenta contaminar as outras pessoas com sua desmotivação, tentando colocar para baixo sempre, mas também ele não consegue enxergar suas automazelas. Foi o que o Leandro falou, né? Não consegue enxergar. O que a pessoa poderia fazer para tentar minimizar isso? Mais uma vez, antes de pedir o feedback do outro, procura você mesmo fazer uma reflexão. Cara, nós temos uma série de dificuldades e pontos de aperfeiçoamento. Agora, eu preciso me predispor a esse exercício de despojamento emocional. Né? Despojamento, eu quero dizer o seguinte, não, eu tenho defeito. Cara, vasculha, né? Começa a fazer um monitoramento do teu comportamento, que você vai identificar uma série de coisas. Uma palavra maldita, né? Um comportamento, uma falta de ajuda, ou uma fofoquinha que você fez sem perceber. Tudo isso é mazela pessoal. Né? Às vezes você é fofoqueiro e não sabe que é fofoqueiro. Né? Você perceber. Eu estou só dando exemplos que podem parecer grotescos, mas assim, antes de pedir para o outro, primeiro, esteja preparado emocionalmente para receber a crítica. E antes mesmo de pedir o feedback, procura mesmo você mesmo fazer a sua própria autoanálise, né, para realmente poder confrontar o que você imagina a respeito de si mesmo versus o que o outro está imaginando de você. A pessoa fazer um auto-feedback, por exemplo, né? Auto-feedback não seria, né? Autoanálise. Eu trabalho com uma ferramenta onde diversas pessoas falam assim para mim: Regina, você sempre vai falar as qualidades que eu tenho, né? Eu falei, não. Por várias vezes eu tive que dispensar pessoas exatamente por não aguentarem
saber dos pontos a serem aprimorados, né? Porque Sim, não sim. são pontos negativos. Então, é muito difícil de você conversar com o teu cliente e falar assim, eu vou te liberar hoje, porque você não tem condições de absorver exatamente os pontos a serem aprimorados. Isso. E a inveja é muito fundamental. Essa semana eu sofri um acidente por conta da inveja. Eu estava aqui até conversando, a gente estava rindo à beça. Eu simplesmente fui entregar uma cadeira minha, que eu estava sentada, porque eu sou professora, e eu falei para minha aluna, você que tem problema, não está gostando de sentar nessa outra, né, cadeira e tal, desconfortável, você pode sentar na minha cadeira, não há problema nenhum. Você não tem problema de coluna? Eu falei, não, nunca tive. Ah, então tá bom. No que eu sentei na cadeira dela, eu caí. Então, é aquela delícia. O invejoso faz isso. O invejoso faz isso, né? Então, é a Lembra que eu falei energia. daquela pseudo-ajuda? Sim. Senta aqui, puxa a cadeira. Exatamente. Senta aqui, a cadeira está sem um parafuso. Mas, Maravilha. na verdade, eu aqui entreguei a minha cadeira porque ela já tinha reclamado anteriormente. Então, a outra pessoa já tinha entregou para ela uma cadeira, ela não ficou satisfeita. Eu falei, bom, então não tem problema não, fica aqui com essa, está tudo bem. E você não tem... O que eu achei interessante foi o fato dela ter falado, você não tem problema de coluna? Falei, não, nunca tive. Foi bastante para eu cair. Assim, ela foi legal, né? Te avisou, né? Te avisou. Tem problema de coluna, não? Não, tu vai cair daqui a pouco. Tu vai cair. Daqui a pouco ele vai tomar um tombinho, né? Entendeu? Assim, amigo assim, eu quero lá, fora daqui. Não... Pelo amor de Deus, gente. O que você faz assim, com o aluno invejoso? Hã? O que você faz com o aluno invejoso? Assim... Não, assim, a aluna, assim, eu adoro todos os alunos, né? Eu costumo dizer assim, para mim o aluno é 10, todos. Não só aluno, né? Todos os meus amigos, eu, por exemplo, estou te conhecendo, você já veio aqui em minha palestra? Para mim você é 10. Assim, deixa de ser falso, infeliz. Deve estar pensando isso. Aí você fala assim, não, você que vai, de fato, com a tua atitude, teu comportamento, à medida que a gente se relacionar, diminuir essa nota. É o que eu falo, manter é difícil. Eu não posso te dar 9. O que é o seu nome é? O que a Regina fez para te dar 9? Não posso, para mim tá 10. Agora, à medida que a gente for se conhecendo, aí eu vou ver, você vai ver em mim também, o que eu vou... Você vai rebaixar a nota, não é verdade? Então, assim, torcer pelo insucesso do outro, né, fazer com que o outro se desestabilize, criar armadilhas no meio corporativo, isso é o que eu chamo de miséria humana. Eu não preciso disso para me destacar. Eu não preciso usar desses artifícios sórdidos para realmente alavancar a minha imagem, me alavancar como profissional. Os meus resultados, eles precisam acontecer e eu faço um marketing pessoal muito bem fundamentado, de modo que quem realmente decide na organização consiga perceber isso. Eu não preciso te espizinhar, eu não preciso torcer e criar armadilhas, né, colocar obstáculos contra você. Tá certo? Pessoal, feliz é aquele que vê a felicidade dos outros, não tem inveja. É difícil isso aqui, não é verdade? Mas vamos tentar exercer na prática. Forte abraço a todos, feliz ano novo. Grande abraço, obrigado pela presença.